Olá a todos, mais uma surpresinha aqui no meio da tarde. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu hoje com o presidente. Muita gente me mandou mensagem aqui no direct perguntando a respeito do sintoma de soluço que o presidente vem sentindo e a necessidade, por exemplo, de uma internação por causa de uma possível suboclusão intestinal. Então, obviamente, eu não sei, não estou ciente diretamente do quadro do presidente, né? Eu não trato, não tenho acesso ao tratamento dele, mas eu quero falar aqui, de modo geral, o que pode estar acontecendo, porque isso normalmente vem após um processo cirúrgico. Então, como todo mundo sabe, lá atrás, durante a campanha eleitoral, o presidente, então candidato, sofreu uma facada na região abdominal, que a gente chama isso de ferimento por arma branca, e que houve a perfuração de alças intestinais. Ele foi operado de forma, na emergência, lá mesmo em Juiz de Fora. Foi Juiz de Fora, né, se eu não me engano. Ele foi operado e realmente foi um trabalho maravilhoso, né? Porque ele se recuperou, conseguiu continuar a campanha e tudo mais, né? Foi realmente um trabalho primoroso dos médicos que o atenderam inicialmente. O que aconteceu foi nessa perfuração, a gente chama isso de abdômen agudo perfurativo, e é uma indicação absoluta de cirurgia de emergência. O paciente teve uma perfuração de intestino, esse intestino não estava preparado para um ato cirúrgico e extravasa o conteúdo que tem dentro da alça intestinal para dentro da barriga e causa uma peritonite, que é uma inflamação da película que recobre o abdômen por dentro, que se chama peritônio. Isso é muito grave, essa peritonite. Essa peritonite acontece pelo vazamento de fezes e essa peritonite acontece pelo vazamento do líquido digestivo para dentro da cavidade abdominal. Essa cirurgia é uma cirurgia em que a gente abre o abdômen, lava bastante lá dentro, faz uma sutura do local onde houve essa perfuração. E no caso do presidente também, isso a gente faz na cirurgia de urgência, a gente faz uma colostomia, que é para, a gente chama, proteger aquele lugar onde a gente fez a rafia, né? Onde a gente costurou, porque não pode ficar passando comida ou fezes naquela localização, porque senão aquilo vai abrir de novo e vai ter nova peritonite. Então foi o que aconteceu com o presidente. Ele foi operado de emergência lá naquela época, foi colocada uma colostomia e foi feita uma rafia, uma lavagem da cavidade abdominal. Bem, depois disso, ele passou já por várias cirurgias, né? Por quê? Primeiro, ele passou por cirurgia para reconstrução de trânsito intestinal. A cirurgia de reconstrução de trânsito é para desfazer aquela colostomia. Então, ele passou por essa cirurgia e foi um sucesso. E ele passou por outras cirurgias, porque é muito comum, depois que eu tenho uma peritonite, eu desenvolver aderências dentro do abdômen. É como se as as alças intestinais começassem a se grudar. E quando elas grudam e fazem essas aderências, elas fazem curvas muito intensas. Então pensa assim numa curva de uma estrada, de uma serra. Sabe aquela curva de 90, de quase 180 graus, né? Ou às vezes até mais do que isso, começa a acontecer isso dentro do abdômen, dependendo de como essas alças intestinais se colam ou se aderem. E quando essas curvas ficam muito acentuadas, o paciente tem dor, tem cólica, tem vontade de vomitar. E aí a gente precisa colocar esse paciente em jejum, muitas vezes colocar uma sonda
dentro do estômago, né? Uma sonda que a gente chama sonda nasogástrica, passa pelo nariz e chega até o estômago para tirar o ar lá de dentro, para tirar líquidos que estejam represados, diminuir a pressão dentro desse sistema digestivo. Quando a gente diminui essa pressão, há um relaxamento das alças e essas alças podem desfazer essa curva acentuada que foi feita por causa dessas aderências e por causa da formação de gases intestinais. Denise, o que isso tem a ver com soluço? Eu acho que muita gente, que foram a maior quantidade aí das perguntas que eu recebi no direct. O soluço é uma resposta incoordenada de um músculo que se chama diafragma. Esse músculo divide a cavidade abdominal da cavidade torácica, tá? Quando eu começo a ter soluço, é muito comum o soluço como uma resposta a refluxo. O refluxo do conteúdo gástrico para a porção distal do esôfago causa um estímulo sobre esse diafragma que está passando ali e ele se contrai. E nada mais essa contração do diafragma é o soluço. Então, além do refluxo, que é muito comum, quem tem bebezinho aí, quem já teve bebezinho sabe que o bebê, logo quando toma leite, distende demais o estômago, ele tem soluço. É também por causa disso, a distensão gástrica excessiva toca nesse diafragma e causa um estímulo nesse diafragma que responde fazendo o chamado aí, soluço. Então eu posso ter por refluxo, eu posso ter por uma distensão excessiva desse estômago. E essa distensão excessiva desse estômago pode vir por algumas razões. Primeiro, por causa dessas aderências abdominais que vieram da primeira cirurgia, né? É uma consequência que não tem nada a ver com a técnica cirúrgica. Isso acontece independente da performance do cirurgião que operou. Isso acontece por causa da peritonite causada pela facada aí, né, por esse ferimento de arma branca com perfuração intestinal. Então, quando eu tenho essas aderências começam a fazer curvas muito intensas, há um represamento dos gases, o abdômen fica muito distendido, e essa distensão abdominal distende o estômago também, eventualmente o paciente começa a vomitar, tem muita dor e vômito, e acaba causando o refluxo. É claro que nada impede que, associado a esses processos todos que vieram com a primeira cirurgia, com as cirurgias repetidas, ele também tenha um grau de desbiose, né? Pelo uso de antibióticos, pelo nível de estresse que ele deve passar. Eu acredito que, óbvio, né? Muito estresse, né? E, além de tudo, uma dieta que a gente sabe que não é das melhores. A gente já viu ele falando aí que ele toma Coca-Cola, né, para resolver quando ele não digere direito. Então, provavelmente, ele tem uma hipocloridria por associação da idade com o uso, com o estresse, né, e com uma alimentação lá não muito equilibrada, né? E eu sei que vocês estão se perguntando, né? Isso é grave? Parece que ele já está melhor, que a conduta não precisou ser cirúrgica. Eventualmente a conduta é cirúrgica para desfazer esta aderência e liberar as alças intestinais. No primeiro momento, esse paciente é colocado em jejum, então é jejum total, passado a sonda nasogástrica para tentar fazer uma descompressão desse sistema digestivo e avalia, né? Deixa o paciente com hidratação, essas coisas, né? Com eletrólitos na veia e deixa ele em jejum. Deixa ele em jejum e com a sonda e espera ver se isso consegue regularizar essa distensão. Se não houver melhora ou o paciente precisar, né, ainda de medicação para dor, ou ele estiver vomitando, mesmo com a sonda nasogástrica, pode precisar uma nova cirurgia para soltar essas aderências. Agora, vejam bem,
todos nós, médicos cirurgiões, evitamos uma nova cirurgia, porque cada vez que abre esse abdômen, entra de novo nessa cavidade peritoneal, é mais aderência que vai ser formada, tá? Então, a gente evita fazer a cirurgia. Então, o melhor é fazer o tratamento clínico. Mas, eventualmente, esse tratamento clínico não é suficiente e esse paciente tem que passar por um novo procedimento cirúrgico. Tá, Denise, se ele precisar passar por nova cirurgia, né? Eu tô usando o caso do presidente como exemplo, tá? Porque é uma coisa que está acontecendo perto de nós e que a gente tem esses dados. Se precisar operar, opera, solta essas aderências, deixa o paciente mais um tempo em jejum, depois começa com dieta líquida, vai devagarinho. Agora, é muito importante no pós-operatório, dieta, diminuir a ingestão desses carboidratos simples, de alimentos intensamente fermentáveis, porque isso vai aumentar o grau de distensão das alças. Então, é muito cuidado com a dieta. Eu gostaria que ele estivesse fazendo, né? Não sei se ele está. Se ele fosse o meu paciente, eu estaria batendo nessa tecla. Uma dieta de qualidade, né? Atividade física, controle do estresse, perda de peso. E uma coisa que é extremamente importante, que eu tenho certeza que ajudar demais o presidente, é o tratamento com osteopatia. O osteopata, o profissional da osteopatia, mobiliza essas vísceras abdominais e torna essas vísceras abdominais mais móveis, diminuindo muito a chance dele voltar a ter um quadro de suboclusão intestinal e refluxo e soluço, tá? Seria primordial a dieta, a atividade física, controle de estresse, né, não dá, né? Na posição em que ele está. Mas a dieta, a atividade física, o tratamento com osteopatia e muitas vezes também a suplementação de enzimas digestivas, a depender do que ele ingere e do que ele está conseguindo digerir adequadamente ou não, porque o que ele não estiver conseguindo digerir adequadamente vai se tornar material de fermentação microbiana, distensão abdominal e tudo isso daí só vai piorar e aumentar a chance de uma nova suboclusão, tá? Então, ficamos aí aguardando as novas notícias. Espero que ele se recupere sem a necessidade de uma nova cirurgia e que ele esteja pronto para voltar ao trabalho o quanto antes, porque esses desafios que ele está passando não são simples, são pesados, né? São pesados e a gente não deseja isso para ninguém. Gostaria, né, que esse vídeo chegasse a ele, né, que após todo esse sufoco que ele está passando, porque agora não tem muito o que fazer, realmente é jejum, sonda, hidratação, esperar essa distensão passar, eventualmente uma cirurgia, mas eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a ele, para que ele tivesse um pouco mais de orientação em relação à dieta e dos tratamentos que ele deveria fazer a partir de agora, né? Quem sabe? Então é isso daí, para quem estava me perguntando aí no direct, é mais ou menos um resuminho do que deve estar acontecendo com o presidente, com quadros semelhantes ao que ele está passando. Então é isso, um beijo, meus queridos, boa tarde para vocês.